Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Matemático Investidor e no vídeo de hoje quero bater um papo com vocês sobre o fundo imobiliário Bari 11, tá bom? É um fundo do tipo papel, tá? Ele investe em CRIs, é considerado um fundo de médio risco, tá? A gente vai analisar já um pouquinho do portfólio desse fundo. Eu queria ter trazido ele já há algum tempo aqui no canal, porque é um fundo que eu acompanho já tem um pouco mais de um ano aí, um ano e meio mais ou menos, acompanhando a movimentação desse fundo. Então, assim, posso dizer para vocês que tem bastante coisa para a gente conversar, tá? É um fundo que tem bastante coisa positiva e também tem suas coisas negativas que eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Gente, sem mais delongas, só informando, né, que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, apenas uma análise aí dos resultados que esse fundo apresentou desde o seu IPO, beleza? Gente, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro nos indicadores fundamentalistas do fundo, tá bom? É um fundo que é gerido aí, né, pela Barigui Rendimentos, é um banco Barigui, na verdade, né? A gente vai verificar já no relatório gerencial. A gente está falando de um fundo, gente, que tem uma liquidez aí próxima de 10 mil negociações diárias. No relatório gerencial a gente vai verificar o quanto que isso corresponde de volume financeiro, tá bom? Ele entregou aí um último rendimento de 90 centavos. A gente já vai fazer uma relação entre o rendimento médio que esse fundo entregou aí desde o IPO e o valor que ele está sendo negociado hoje, tá bom? Lembrando que houve uma queda, tá? O Funds Explorer aqui não atualizou ainda do pregão do dia 2 de janeiro de 2023. Então esse fundo está sendo negociado hoje a R$ 86,50, salvo engano, beleza? Percebam o seguinte, galera, o valor patrimonial dele por cota é de R$ 99,63 e considerando o valor que ele está sendo negociado hoje, a gente está falando de um fundo de papel com um desconto aí de aproximadamente 13 ou 14%, tá bom? Isso porque teve uma queda aqui, como eu já falei para vocês, beleza? Para finalizar, é importante dizer também, né, o patrimônio líquido do fundo é um fundo ainda pequeno, né, pequeno para médio, aí caminhando para se tornar um fundo médio em questão de patrimônio líquido. A gente está falando aí de 461 milhões de reais, beleza? Gente, vamos dar uma olhadinha na cotação aqui. Acho legal trazer para vocês esse gráfico. Percebam que o fundo ele está sendo negociado aí próxima, tá, das suas mínimas históricas. Olha só que interessante, né? O fundo teve uma queda bem acentuada aqui, né? Logo no início da pandemia, em março, chegou a bater aqui os R$ 81,35, né? E hoje, galera, mais recentemente, aí, né, no finalzinho de dezembro, um pouquinho antes do Natal, ele chegou a bater R$ 84,70, tá? Bem próximo da sua mínima histórica, né? E percebam também, por outro lado, né, que ele sempre foi negociado acima, né? Poucas foram as vezes que ele ficou abaixo aqui dos R$ 90. Na verdade, desde que eu acompanho esse fundo, ele sempre foi negociado acima dos R$ 100, tá bom? Eu peguei ele aqui em 2021, meio de 2021, a 105, 106 reais. E eu sempre vi esse fundo sendo negociado a um valor bem grande, né? 100 reais, 105, sempre com ágio. Então hoje, verificar que esses fundos, não só o Bari 11, né, como outros que eu já até trouxe aqui no canal, estão com desconto em relação ao seu valor patrimonial, só me leva a crer numa única conclusão. E essa conclusão se chama oportunidade, tá? Não é sempre que esse fundo vai ser negociado no valor que ele está sendo hoje. Então, é sim uma grande oportunidade do ponto de vista de cotação histórica, beleza? Bom, galera, falando agora um pouquinho do relatório gerencial do fundo, tá? A gente vai entender um pouquinho da estratégia do fundo, do portfólio que ele possui aí segundo o mês de novembro, tá? Lembrando que é o relatório de novembro. E eu vou comentar com vocês alguns pontos positivos do relatório e alguns pontos negativos que eu acho que a gestão poderia melhorar, tá? Sobretudo no DRE. Eu acho o DRE desse fundo bem falho, tá bom? Mas a gente vai chegar lá. Então é o seguinte, eu destaquei aqui alguns pontos, né? Então a gente tem aqui a tese de investimentos, né? Vamos comentar um pouquinho. Então percebam que a estratégia principal do fundo é a aquisição de CRIs pulverizados, tá? É importante entender isso. Então a ideia do fundo é adquirir esses CRIs que são extremamente pulverizados. Eu vou já mostrar um pouquinho para vocês dessa característica no portfólio do fundo. Percebam também que a essência dos CRIs aqui, né, segundo a gestão,
são os créditos com garantia real de imóveis performados, ou seja, que já foram entregues e que não estão em fase de obra. Tá? Isso aqui é importante de entender também, beleza? Agora, sobre a liquidez do fundo, percebo que é uma liquidez mediana, né? Mediana para baixa, na verdade. A gente está falando aí de uma movimentação financeira de aproximadamente 770 mil por dia, né? Então a gente tem fundos aí que movimentam 3, 4 milhões por dia, mas a gente também tem fundos aí bem pior do que isso, né? Movimentando aí 200, 300 mil por dia. Então eu classifico aqui a liquidez desse fundo como mediana, tá? Ainda tem muito a melhorar, mas, né? Enfim. Agora aqui, a gente percebe que a base de cotistas do fundo é bem grande, né? Interessante essa situação aqui. A gente vê que é um fundo que tem quase 40 mil cotistas, né? Bem interessante essa situação, beleza? Antes de falar das aquisições do fundo de novembro, galera, eu queria destacar também um ponto negativo aqui desse fundo, tá? É a taxa de administração do fundo. A gente está falando de uma das mais altas aí da bolsa, que representa aí 1,3% ao ano sobre o PL do fundo, né? Uma taxa muito pesada, né, galera? Essa é a realidade. Não adianta tentar passar pano para essa situação aqui, né? A gente tem muitos fundos aí de risco médio com uma taxa bem inferior a essa daqui. Aí vai, né, de cada investidor ponderar sobre se essa taxa aqui já está precificada no valor que ele está sendo negociado hoje. Lembrando que esse valor aqui impacta no resultado final do fundo mês a mês, né? Porque isso acaba reduzindo aí a distribuição dos rendimentos, beleza? Além dessa taxa, galera, a gente ainda tem a taxa de administração, que é de 20% do que exceder o benchmark. Olha só que loucura, né? E o benchmark do fundo é até um benchmark modesto, né? De CDI mais 1,5% ao ano. Eu disse que ele é modesto e realmente é. Porém, galera, a gente não pode desconsiderar que o CDI hoje está muito alto, né? Então a gente vai perceber até que o fundo não conseguiu bater esse benchmark nos últimos 3 ou 4 meses, tá? Justamente porque o CDI está muito alto e o fundo teve uma queda aí nos seus rendimentos, tá bom? Bom, voltando aqui um pouquinho para as movimentações do fundo, a gente vê que ele adquiriu, destaquei aqui só a taxa média dessas aquisições. Percebam que são taxas bem ponderadas, né? Taxas medianas aí GPM mais 9, mais 8, IPCA mais 8,4, 8,8, 8,2. Então percebam que são taxas que não são high yield, né? Acima de 10%, mas também não são essas taxas high grade de IPCA mais 3, mais 4, mais 5. Tá? Bem coerente com o que o fundo busca entregar, beleza? Aqui tem mais alguns gráficos, galera. Recomendo que vocês leiam o relatório completo, né? Não quero que esse vídeo fique muito longo. E aqui eu destaquei o DRE, tá? O segundo ponto negativo aqui do relatório gerencial. Eu acho muito capado, tá? Para ser bem honesto. Por exemplo, aqui nos rendimentos imobiliários, ele não destaca qual que é o valor de juros e qual que é o valor de correção monetária. Isso daqui para mim já é um puta de uma bola fora da gestão, tá? É muito legal, né? Muito importante, na verdade, a gente conseguir identificar o que compõe essa receita dos rendimentos imobiliários. E até porque, né, eu já comentei aqui em outros vídeos do canal, a gente percebe que a receita dos fundos aí nos últimos meses foi muito impactada por conta da correção monetária, né, já que nós tivemos aí meses de deflação. Só que aqui nesse DRE a gente não consegue observar isso porque está aglutinado a receita de juros com a receita de correção monetária. Então isso para mim é um ponto negativo aqui do relatório, tá? Claro, pode ser que para você não seja, mas eu acho muito ruim. Aqui a taxa de performance, eu destaquei para vocês, comentei um pouquinho mais acima, né? Percebam que desde julho o fundo não cobrou taxa de performance, porque ele não conseguiu bater o CDI mais 1,5%. Né? Então, até por conta do CDI estar bem alto, então o fundo não conseguiu bater. Mas fora isso, galera, esse fundo sempre pagou aí, percebam, taxa de performance, tá? Então é bem comum que esse fundo tenha mais, além da 1,3 de administração, 20% aí sobre o que passar o benchmark, beleza? Aqui eu achei legal destacar a porcentagem distribuída, né? Percebam que em alguns meses ele distribuiu mais do que 100% do resultado. E por quê, né? Como que ele consegue fazer isso? Por exemplo, aqui no mês de dezembro de 21, ele teve um resultado de 3 milhões e distribuiu 6 milhões. E por quê? Como? Ele utilizou aí suas reservas, né, galera? Então o fundo usou as reservas para poder chegar nesse valor aqui, bem acima do resultado. Em contrapartida, em outros meses, a gente percebe que ele distribuiu um pouco menos do que ele apurou.
justamente fazendo aí uma reserva, né, justamente o contrário, fazendo aí um pouquinho de caixa de reserva. Tá bom? Importante destacar essa situação também. E por fim, para finalizar aqui o DRE, a gente percebe que a evolução dos dividendos pagos, né, chegou aí a 1,35, 1,50 no ápice aqui em junho, né? Aí caiu para 1,40, 1,05, R$ 1 e recentemente em novembro foi divulgado 90 centavos. Inclusive, esse declínio aqui desde julho foi um dos motivos que fez com que a cota tivesse esse impacto bem negativo que a gente já viu agora pouco aqui no gráfico, né? Com essa queda bem acentuada. Então isso acaba, por consequência, gerando algumas oportunidades para quem conhece o fundo, beleza? Bom, aqui eu destaquei também o spread do fundo, né? Ele tem aqui uma taxa média de IPCA mais 6,98 e de IGPM mais 8,49. Percebo que ele tem uma parcela relevante de CRIs atrelados ao IGPM, né? 25, quase 26%. E em contrapartida quase não tem nada, né, atrelado aí ao CDI. Então isso aqui tende a ser bem ruim em 2023, né, porque a gente tende a ter um CDI bem alto. Então seria interessante que o fundo tivesse sim uma parcela aqui em CDI, tá? Mas ao mesmo tempo também é interessante ter essa diversificação entre IPCA e IGPM, porque aí você não fica dependente única e exclusivamente de um único indexador, beleza? Bom, galera, para finalizar o vídeo, eu destaquei aqui alguns CRIs da carteira do portfólio do Bari 11, né? E eu selecionei esses aqui especificamente porque representam a maior parte do PL, né? A gente tem aqui, por exemplo, esse CRI número 3 aqui, o Bari 9, né? Tecnisa, ele representa aí 13,5% do PL do fundo, então é bem representativo esse CRI, né? E ele está atrelado aqui a IPCA mais 5,8, uma taxa bem conservadora, tá bom? Em contrapartida, o LTV dele também é bem baixo, né? Quase 50% aí, o que traz aí uma certa segurança para esse CRI específico, beleza? E aí vocês podem verificar esses outros que eu destaquei e os outros em geral também, né? Percebam que tem taxas ponderadas, né? IGPM mais 8, mais 7, IPCA mais 7. A taxa de juros desse fundo enquadra ele, né, como um fundo de médio risco. É um dos motivos que enquadra ele nessa situação. E a gente percebe que ele tem muitos CRIs do próprio Bari, né? É bem peculiar essa situação, como eu já falei, a gente está falando de um banco, né? E ele acaba emitindo também, né, como emissora aqui, o Bari, a securitizadora, né? Interessante entender essa situação também, beleza? E analisando um pouquinho do portfólio de fundo imobiliário, tá? Ele também tem uma pequena parcela do PL locado em outros fundos, e esses são os fundos, né? A gente está falando aí do Canip 11, KNHY 11, o MXRF, olha só que interessante, a maior parte do fundo que ele possui alocado, cerca de 2,7% aí do PL do Bari 11, está alocado em MXRF, né? Gostaria de saber aí qual que é o preço médio que ele tem nesse fundo, né? E também nesses outros. Percebam aqui que no VGIP ele também tem CVBI, né? Uma pequena parcela, e o VGIP também se destaca, né? Com 1,5% do PL do fundo. O VGIP é um dos fundos que caiu bastante aí no último ano, né, pessoal? Muito por conta da deflação também. Então a cotação abriu uma oportunidade muito grande nesse fundo. Trouxe aqui já no canal, inclusive assistam o vídeo. Tá bem interessante, tá? O vídeo que eu falo do VGIP 11, mas gostaria também de saber qual que é o preço médio do Bari 11 nesse fundo aqui, né? Certamente deve ser um preço um pouco acima do que hoje está sendo negociado, então que o fundo mantenha em carteira e não realize esse prejuízo de capital, né? E tem outros 3 fundos aqui em menor quantidade, né? O CYCR11, o Game 11 e o IBCR11, tá? Essa é a carteira de fundos imobiliários do Bari 11, beleza? Galera, eu acho que é isso, tá? O relatório aqui traz mais algumas informações gráficas aqui sobre o LTV, o indexador de contrato, enfim. Eu recomendo que vocês baixem esse relatório, leiam ele, apesar daquela bola fora, né, do DRE, na minha opinião. Ele, tirando isso, é um relatório bem completinho, tem bastante informação interessante. Aqui eu destaquei na cobrança e renegociação da carteira de crédito pulverizado, então percebam que destaquei essa parte, né, que atualmente existem 48 contratos com atraso acima de 180 dias, acima de 6 meses, tá? Sendo que 4 desses 48 já possuem acordo firmado, 11 estão em renegociação, 6 estão em execução de coobrigação e outros 27 em execução de garantia, tá?
Os casos com atraso acima de 180 dias permanecem controlados, representando somente 7,6% do lastro pulverizado. Então percebam, esse é um dos problemas que os fundos que têm esse lastro pulverizado acabam enfrentando, né? Geralmente esses fundos acabam sofrendo um pouquinho aqui com esses contratos em atraso, tá? É um pouco, até certo ponto, normal que isso aconteça nesses fundos que têm o lastro pulverizado. Agora vai de você avaliar se essa quantidade aqui é aceitável e se já está precificado no valor que ele está sendo negociado hoje, tá bom? Isso vai de cada um, é claro. Galera, eu acho que é isso, tá? Aqui tem mais algumas informações adicionais do fundo, separadas aqui pelos CRIs. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dei uma alterada um pouquinho aqui em como que eu disponho as informações, né? Tentei editar um pouquinho melhor o vídeo. Se você gostou, comenta aí embaixo, dá aquela moral pra gente, fala se ficou melhor nesse formato um pouquinho mais rápido, um pouquinho com uma edição um pouquinho melhor. E comenta aqui também de qual outro fundo imobiliário você gostaria que eu falasse, né, que eu trouxesse aqui para o canal nos próximos vídeos. Beleza? Galera, muito obrigado, aquele abraço.